Olá, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, mais uma vez aqui para ministrar a palavra do Senhor para a sua vida no canal Pense Comigo. Antes de tudo, pedir a você que dê o seu like, acione o sininho e compartilhe. E inscreva-se no canal Pense Comigo, que estamos crescendo, graças a Deus. Quero agradecer aí, já estamos para além de 100. O nosso alvo é chegar o máximo possível de pessoas que possam ser abençoadas com a palavra de Deus. E nessa noite eu quero meditar com vocês sobre o capítulo 12 de Gênesis, o chamado de Abraão, e tirar 3 lições para a nossa vida nessa noite. Hoje que estamos no finalzinho de mais um dia de trabalho, podemos compreender da parte de Deus aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, todas as bênçãos que Ele tem operado e aquilo que há de operar em nossas vidas. Mas, sobretudo, nós precisamos entender os desígnios de Deus para a nossa vida. Nós não podemos viver uma vida sem sentido, né? Precisamos ter sentido no que fazemos. E a gente precisa pensar do ponto de vista daquilo que aconteceu com Abraão, como isso pode ser aplicado em nossas vidas, né? O que eu posso tirar de lição em relação ao caminhar do dia a dia. Estava ali Abraão na sua realidade de vida e Deus vai mudar tudo, vai dar um rumo para a vida dele. E eu quero tirar essa lição para nossas vidas a partir do ponto de vista de uma pergunta ou talvez de uma colocação, seja lá como você queira entender, onde você quer chegar ou você sabe para onde está indo. A vida precisa ter rumos, né? No sentido da palavra de Deus, naquilo que aconteceu com Abraão, eu não sei se ele estava sem rumo na vida, se estava perguntando a Deus alguma coisa. Eu sei que Deus se direciona para ele com um propósito estabelecido, de tal magnitude que aquilo que Deus estabeleceu no chamado de Abraão estende-se até nós no dia de hoje. Você veja lá, por exemplo, no capítulo 12, se não me engano, verso 3, que ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando uma vida é seguida com propósito, quando a gente trilha a caminhada da vida sabendo onde estamos e para onde estamos indo, certamente os benefícios de Deus nos alcançam e são estendidos também a outras pessoas. Então eu quero pensar nessa noite com você sobre isso, uma vida com sentido, com direcionamento, sabendo onde vamos chegar, o que queremos alcançar de Deus, o que queremos estabelecer como meta e como caminhada a ser trilhada no dia a dia da nossa vida. Do ponto de vista desse texto, o capítulo 12, verso 1, diz que Abraão estava ali naquele determinado lugar e disse Deus a ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida com sentido no caminhar. E 3 verdades nesse texto eu quero aplicar para mim e para a sua vida, para que sejamos edificados com a palavra de Deus. Primeira coisa que você precisa compreender nesse caminhar com sentido é: ouça Deus. Quando nós ouvimos Deus, os sonhos que Deus estabeleceu para nós, isso aqui tem a ver também com a palavra anterior que eu já ministrei a respeito de sonhos. Sonhar os sonhos de Deus nos levarão com segurança a caminhar uma vida com mais sentido, não apenas buscar a nossa perspectiva de vida. É preciso ouvir o que Deus tem a compartilhar conosco. Talvez se Abraão quisesse manter-se firme nos seus propósitos, não ouvindo Deus, a bênção não se estenderia tanto quanto se estendeu a tantas pessoas pelo mundo afora, em tantos lugares, a ponto de Abraão ser chamado de o pai da fé. E isso estabelecido já no Novo Testamento, lá no livro de Gálatas. E a gente vê hoje em dia essa promessa se cumprindo grandemente na vida de muitas famílias. Então, o primeiro princípio para saber onde estamos caminhando, ou para onde vamos caminhar, ou onde vamos chegar, é ouvir o que Deus tem a nos compartilhar. Certamente andaremos com mais segurança quando Deus compartilha e nós ouvimos e compreendemos aquilo que Deus tem para nossas vidas. E a gente precisa ouvir o sonho de Deus. Tirar tempo para ouvir o Senhor. Determinados momentos de oração, de leitura da palavra, de ouvir alguém que comunica e que Deus pode também usar para nos ministrar algo, é bem interessante. Os princípios daquilo que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida estão descritos na sua palavra revelada e nós precisamos crer e confiar naquilo que Deus tem para cada um de nós, para que sejamos bem-sucedidos naquilo que Deus tem como meta pré-estabelecida para as nossas vidas. Hoje pela manhã também eu ministrei aí nas redes sociais sobre essa ideia de compreendermos
pela onisciência de Deus, aquilo que Ele tem estabelecido. E se Ele estabeleceu algumas coisas para nós, Ele há de concretizar e compartilhar com o nosso coração. Precisamos então entender o que Deus tem para nossas vidas, para que sejamos bem-sucedidos nessa caminhada. É de fundamental importância ouvir o que Deus tem a compartilhar conosco, para que sejamos pessoas que sabem para onde estamos indo, onde vamos chegar, que caminho trilhar, e esse caminho será um caminho de segurança. Segunda coisa que esse texto também me ensina, e aqui eu sei que eu não posso ministrar como uma palavra mais estendida, né? Eu quero que você aprenda primeiro os princípios e depois você pode meditar na sua palavra, na sua Bíblia, lá em sua casa com tranquilidade. O primeiro princípio é ouvir a Deus. Segundo é estabeleça alvos. O capítulo 12, verso 5, ele fala que Abraão estava em Harã e estabeleceu o alvo de partir para Canaã. Se nós não sabemos, irmãos, onde estamos e nem para onde estamos indo, não saberemos nos deslocar com segurança. Se eu não sei para onde estou indo, não vou chegar a lugar nenhum. Se não sei o que quero da vida, gastarei tempo com coisas que não me trarão resultado, não me trarão significado para viver. Mas quando nós ouvimos a Deus, alcançamos os alvos que Ele estabelece, o nosso coração é guiado pelo Seu Espírito Santo. E essa caminhada é uma caminhada mais segura diante da presença de Deus. Então, se eu ouço a Deus e entendo o que Ele está me ministrando, se eu compreendo a orientação do Senhor, eu vou estabelecer alvos. Eu sei agora o rumo que eu preciso trilhar. Eu vou entender onde eu estou, onde eu preciso chegar. E nesse trânsito de um lugar para o outro, compreender as dimensões desse deslocamento. Eu me lembro da palavra que o Senhor Jesus falou a respeito de alguns ensinamentos lá no Novo Testamento. Aquele que vai para a guerra e não mede as consequências dessa guerra, se ele tem capacidade de lutar contra aquele adversário, sendo ele alguém que tem um determinado exército contra um outro maior, ele vai ter problemas. Se ele vai construir e não mede ali o quanto ele tem para poder fazer essa caminhada de construção, também vai ser mal sucedido. Então, nesse trânsito de um lugar para o outro, nesse alvo estabelecido, eu preciso ter um alvo consciente, né? Eu preciso medir se essa caminhada vai ser de quanto tempo até chegar naqueles lugares estabelecidos ou naquelas metas estabelecidas. Então, Abrão ainda, né, estabeleceu o alvo de chegar em Canaã. E aquilo era uma terra da promessa. Eu acredito que esse estabelecer de alvo está muito intimamente entrelaçado com o primeiro ponto dessa reflexão. Ouvir a Deus, Ele irá ministrar o nosso coração, até mesmo os alvos estabelecidos para caminharmos e chegarmos até lá. Então, se eu entendo que Deus tem ministrado a minha vida, até a escolha dos alvos estará em consonância com o que Deus estabelecerá para as nossas vidas. E o terceiro princípio dessa noite: primeiro, ouça Deus; segundo, estabeleça alvos; e terceiro, promova mudanças. O texto vai me dizer lá no capítulo 12, verso 10, que a situação circunstancial era de fome naquele lugar onde ele estava. Depois de ter caminhado ali para Canaã, ele andou um pouco mais para alguns lugares, e quando ele chega a determinado ponto de caminhada, há um momento de fome no lugar. E o que é que ele faz? Ele fica ali esperando a situação e morrer de fome? Não, ele promove mudança, ele desce para outro lugar chamado Egito. E nós precisamos compreender que às vezes mudanças são necessárias para reagir a situações e circunstâncias. Qual era a circunstância? Fome. Eu não sei que circunstância você está vivendo da sua vida, mas acredito que uma mudança precisa ser estabelecida para que você reaja ao momento que está vivendo. Essa mudança, com certeza, que necessária vai trazer benefícios para todos que estão envolvidos. Eu me lembro aí que a realidade era entre a situação de Ló e Abraão. Mais adiante a gente vai ver isso, no capítulo 13. De tanto ele crescer depois de ter superado o momento da crise, da fome, crescem os dois e chega um momento que a mudança era necessária porque não cabia mais espaço para tantas coisas que eles adquiriram, e havia ali uma necessidade também de mudar
os ares, né? Abraão para um lado e Ló para o outro. E essas mudanças, quando elas são guiadas por Deus, elas promovem e estabelecem os propósitos de Deus. Tudo entrelaçado com o ponto número 1, que você certamente lembra, que é ouvir a Deus. Então, quando eu ouço a Deus, no primeiro ponto, as demais coisas elas vão se estabelecendo. Eu vou conseguir estabelecer alvos para a minha vida e eu vou compreender as mudanças na caminhada que são necessárias para que o desenvolver e o desenrolar da realidade ela seja de bênçãos para todos aqueles que estão envolvidos. E certamente não só Abraão foi abençoado com aquilo que ele adquiriu ali na caminhada com o Senhor, mas todas as pessoas com quem ele conviveu. E repito, nós também na geração de hoje estamos sendo abençoados por aquilo que Deus promoveu na vida de Abraão, em gerar na vida dele um significado para ele chegar onde chegou. Então que Deus nos abençoe, nos oriente, nos faça chegar onde Ele tem estabelecido, que possamos compreender o que Ele tem para as nossas vidas. E é preciso primeiramente ouvir o Senhor, estabelecer alvos e promover mudanças. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.